Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende. Nossa convidada de hoje é a dermatologista, doutora Maria da Glória Saceron. Glorinha, é um prazer recebê-la aqui no TV Atende. Prazer é meu. Comemora-se nessa semana o Dia Nacional de Combate ao Câncer. E um dos cânceres mais frequentes em Andradas está sendo o câncer de pele. Por que vem acontecendo uma incidência tão alta desse câncer, doutora? Bom, assim como no mundo, no Brasil, Andradas não é diferente. A incidência de câncer de pele é, sem dúvida, um dos cânceres mais prevalentes e, inclusive, sábado vai acontecer em nível nacional a campanha de prevenção do câncer de pele, realizado geralmente nas faculdades, nas grandes faculdades, e onde se tem o serviço de dermatologia para diagnóstico e tratamento de novos casos que venham ocorrer. Na verdade, em Andradas, a incidência grande de câncer de pele devido principalmente à origem europeia da nossa população e devido à atividade agrícola que a maioria exerce. Então, nós temos uma incidência muito grande dos tumores, tanto melanoma quanto não melanoma, que são os dois tipos de cânceres de pele mais frequentes. Desses dois, o melanoma e o não melanoma, que seria o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. Para quem tem caso entender, o que seria, como diferenciar esses dois tipos de câncer? O câncer melanoma é aquele derivado de pintas escuras, que seriam essas pintas de coloração amarronzada, geralmente de origem, tem um fator familiar que importante nesses casos. Quando você, por exemplo, tem um caso de melanoma na família, você tem, na sua mãe, você teria 10 vezes mais chance de ter o melanoma, tá? Então, esse é um caso. Já os não melanoma seriam os mais frequentes, que é o basocelular e o escamocelular. São em áreas de influência pelo sol. Então, áreas expostas, rosto, colo, pescoço, membros superiores e membros inferiores em mulheres, principalmente pelo hábito do uso de saias e homens bermudas. E estes, sim, são os mais incidentes na nossa população, principalmente que moram na zona rural, ou mesmo como na nossa pesquisa a gente viu do município de Andradas, que os casos mais frequentes estão na zona urbana. Isso é um pouco interrogado, porque no final das contas, o paciente aqui não tem muito morar na zona urbana ou zona rural, a maioria morou muito tempo na zona rural e agora migrou para a cidade, e às vezes até o contrário, a gente vê muitos casos assim. Então são sempre tumores, e o problema do câncer de pele, que às vezes leva uma demora na procura por tratamento, é que são lesões que não doem, não sentem sintomas, só vão se preocupar quando ele começa a sangrar facilmente com a toalha, e aí nisso o paciente acaba procurando. Nesses casos o tumor já se apresenta com um tamanho maior e já mais profundamente, por isso que acontece o sangramento das lesões. Como identificar antes de acontecer esse sangramento? Existe alguma maneira? Toda lesão que surgir e não sumir no prazo de 2 meses, principalmente aqueles pacientes que já tiveram alguma lesão, ou mesmo que estão naquela faixa etária de 30 anos, um pouco acima de 30 anos, deve procurar se consultar com o médico para detecção e tratamento precoce. É um tratamento que nós temos uma alta taxa de cura, e às vezes até por essa alta taxa de cura o paciente menospreza o tratamento médico e vai nos procurar apenas numa fase mais tardia, onde a localização, por exemplo, numa área difícil como o nariz, uma lesão um pouquinho maior, a gente já tem que recorrer a cirurgias um pouco mais drásticas, como enxertia, rotação de retalho, que não é tão esteticamente aceitável, mas em casos de tumores a gente não pensa muito no lado estético, e sim no tratamento do problema. Segundo a pesquisa do levantamento que foi feito aqui em Andradas, essa maior incidência de câncer está diagnosticada em pessoas com mais de 70 anos.
Por que acima, na terceira idade, com mais de 70 anos, o aparecimento da doença ou até mesmo o diagnóstico? Ou o diagnóstico é mais tardio, porque nessa faixa etária, geralmente eu tenho pacientes que não chegam com uma lesão, já chegam com 4, 5. Então, se de repente ele tivesse sido diagnosticado com 50, você já teria eliminado. Então, eu acredito que a procura mais tardia dos pacientes para a resolução do problema quando já está nessa fase de sangramento. Porque, e também, é claro, isso vai depender, como em todos os tumores, a imunidade do paciente cai e aí todas as células que têm uma tendência já de se diferenciar, vai se diferenciar a partir dessa idade. Mas a experiência que eu tenho na clínica, a incidência maior é um pouquinho antes, nós já começamos a ver uma incidência maior a partir dos 40 anos e nos 70, quando eles nos procuram, já não é um tumor, já são vários tumores na pele. O que fazer? Bom, existem várias técnicas, desde um tratamento mais conservador, se o paciente nos procura numa fase mais inicial, nós temos hoje tópicos, cremes tópicos já para tratamento com uma segurança importante na resolução do problema, até a cirurgia que, sem dúvida, é a mais realizada, o procedimento cirúrgico com a exerese da lesão. Como prevenir, como evitar, como diminuir essa incidência de câncer de pele aqui em Andradas? Como esses cânceres mais comuns, os mais frequentes, são os tumores não melanoma, diminuir a exposição solar. Como numa população totalmente agrícola, né? Principalmente agrícola. Uso de protetores solares. Uso de protetores solares bons, que vão dar uma proteção de maior durabilidade na pele, e com efeitos que muitos acabam falando que não toleram, porque arde os olhos. Hoje nós temos produtos indicados para todo tipo de pele, com PPD, que é um fator de proteção, não só comprar um protetor de alto fator de proteção, e sim de boa qualidade, com um PPD adequado para aquele paciente que vai se expor sem necessidade, sem querer ou não, porque é a profissão dele, no uso diário, no mínimo 2 a 3 vezes ao dia. É uma maneira de conseguir diminuir esses casos? Sim, sem dúvida. A gente percebe que os pacientes que fazem esse tipo de aderência, estou em Andradas há mais de 25 anos, e aqueles pacientes que me seguem já desde o começo e que usam protetor solar, no começo tinham incidência de cânceres de pele 2, 3 ao ano. Hoje a incidência diminuiu muito, drasticamente, nesses pacientes que fazem uso desses produtos adequadamente. O câncer, ele pode voltar no mesmo local? Sim, você pode ter aqueles tumores em que tem um histológico, né, quando você tira, manda para análise, e ele tem um histológico que já tem o esclerodermiforme, outros assim, que tem uma tendência de recidivar. Ou aqueles tumores em que você não consegue, por motivos cirúrgicos, operatórios, que ele recidiva, e aí levando essa parte genética, que o paciente tem uma imunidade um pouco mais baixa com relação a isso, mas na maioria das vezes o câncer ele é totalmente tratável. Ou seja, o melhor que tem que fazer hoje é se prevenir. Sim, se prevenir. Apareceu lesão e que aquilo não desaparece no período de mais ou menos 2 meses, procurar tratamento especializado. Tá certo. Doutora Glorinha, eu agradeço a participação. Até a próxima oportunidade. Obrigada. Até. Começando o TV Atende com a dermatologista Maria da Glória Saceron.